Todos sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, né? Nesse momento nós vamos estudar bastante sobre a palavra de Deus, né? Então fique ligado até o final que você vai gostar do vídeo. Hoje vai ser um vídeo resposta, né? Sobre os comentários, né? Resposta aos comentários do vídeo anterior, né? Falando sobre saúde, e alimentação. Então nós vamos responder algumas perguntas, né? E alguns questionamentos que alguns fizeram, ok? Então fique ligado, você vai gostar. Vamos lá, iniciando, né? Primeiramente, né? Alguns perguntaram o seguinte: bem, será que realmente isso é necessário para os dias de hoje? Será que realmente é necessário a gente se abster de certos alimentos nos dias de hoje, né? Já que hoje em dia tem tanta medicina, tem tantos modos de limpar os alimentos, né? E saber se os alimentos realmente fazem mal ou não. Só que a gente vê que a Bíblia, ela é um livro atual, né? É um livro que não, digamos assim, que nunca acaba, né? A palavra de Deus, ela é eterna, né? Nós sabemos que o que era antes sempre vai ser, né? Quando se trata da palavra de Deus, sempre vai ser. É como diz aquele verso, né? Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Então é importante nós entendermos que a Bíblia, ela não passa, ela é um livro atual, por mais que seja um livro bem velho, né? E antigo, mas as palavras de Deus, ela é atual para a gente também, né? Então é importante nós entendermos isso. Então, sim, é necessário nós acreditarmos em Deus, nós confiarmos nele, né? Mais do que confiarmos em seres humanos que podem errar, né? Nós, seres humanos, podemos errar, Deus não pode errar. Então, se ele falou aqui, está falado. Se Deus falou, então é porque é necessário a gente obedecer, né? A gente tem que confiar nele, como eu falei no vídeo anterior, o pulo da fé. Né? Nós devemos ter fé nele, né? Confiar no que ele diz, não importa se a gente não entenda, mas a gente tem que acreditar, tá certo? E existem alguns textos que muitos perguntaram, né? Qual o sentido de alguns textos, então, que no Novo Testamento fala, né? Muitos dizem que o Novo Testamento, né? Cristo aboliu essa lei dos alimentos, não precisa mais, né? Utilizam alguns versos, né? Por exemplo, Mateus 15, versículo 11. Mateus 15, versículo 11. Eu vou usar só esse versículo para vocês verem com o que é que fala. Diz assim: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Eita, como explicar esse verso? Será que aqui está dizendo que você pode comer qualquer coisa que não vai contaminar o seu corpo? Será que você pode comer tudo? Tudo que der na telha você pode comer? Fica à vontade, porque nada vai contaminar o seu corpo. Será que é isso que está dizendo aqui? Só que a gente vê uma coisa, né? Um dos princípios de interpretação bíblica é você nunca avaliar um texto isolado da Bíblia. Nunca estudar um texto isolado da Bíblia. Você tem que avaliar o texto de acordo com o seu contexto. Você nunca deve pegar um verso isolado e interpretar da sua maneira. Você deve pegar o texto e avaliar em que contexto ele está sendo escrito. Você entendeu? Você tem que pegar e ver o contexto para ver se realmente está falando daquilo que você está pensando. Você está entendendo? Então, qual é o contexto desse versículo? Nós vamos ver agora, né? O contexto desse versículo, né, o capítulo 15 de Mateus, né, a gente vai ler do verso 1 em diante. Vamos lá? Pegue sua Bíblia e avalie junto comigo. Diz assim: então vieram de Jerusalém a Jesus. Alguns fariseus e escribas perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Olha só. Então a gente vê a partir do início aqui do capítulo que o tema aqui não é alimentos puros e imundos. Aqui o tema é comer sem lavar as mãos.
E o lavar as mãos aqui não está falando de você lavar as mãos normalmente, tipo ir lá na pia, pôr água e sabão, lavar as mãos para depois se alimentar. Não, não está falando desse tipo de lavar as mãos. Aqui está falando de lavar as mãos no sentido de um ritual que eles faziam, de lavar as mãos. Eles lavavam as mãos várias vezes lá de uma forma lá. Só que era tipo um ritual, né, para purificar as mãos. Eles achavam que tipo você precisaria purificar suas mãos, era uma questão mais espiritual, né? Se você purificar suas mãos, você vai poder comer o alimento. Mas se você não purificar suas mãos, não fazer esse ritual de lavar as mãos, como eles faziam, é uma tradição, né? Isso aí era uma tradição, não era nada que Deus tinha dito, nem no Novo Testamento, nem no Antigo Testamento, tá certo? Isso é apenas uma tradição dos anciãos aqui, né? Como eles dizem, a tradição dos anciãos. E nós vemos que quem não lavasse as mãos dessa maneira, não fizesse esse ritual antes de comer, iria contaminar o alimento. O alimento iria se tornar impuro e quando você ingerisse, você se tornaria uma pessoa impura também. Você está entendendo? Então, a questão aqui não é questão de saúde que está falando aqui. Aqui está falando de uma questão espiritual. Se você não lavasse as mãos, o alimento iria ficar impuro espiritualmente, entendeu? Tipo, e você se alimentando, você iria ficar impuro, não no sentido de saúde, você iria ficar mal, não. Mas no sentido espiritual, você iria se tornar uma pessoa impura. Você está entendendo? Então aqui não era questão de saúde, aqui não está falando de saúde, aqui não está falando de alimento puro e impuro. Aqui está falando de lavar as mãos, um ritual de lavar as mãos. Esse é o contexto. Você percebeu o contexto? Como é totalmente diferente do que a gente pensa? Aí continua o verso, né? 3, vamos lá? Ele, porém, lhe respondeu: por que transgridem vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Tá vendo? Jesus respondeu para eles: por que vocês transgridem também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Tá vendo? Ele estava condenando essa tradição dos anciãos, dos fariseus. Ele estava condenando essa tradição, porque essa tradição ia contra a Bíblia. Você percebe? Então Jesus ele sempre condenou tradições que vão contra a Bíblia. Então muitas pessoas ficam obedecendo tradições de seres humanos que pessoas criaram, né? Ficam obedecendo tradições que vão totalmente contra os princípios bíblicos. E isso é errado, né? Nós devemos colocar a Bíblia acima da tradição e não a tradição acima da Bíblia. Você entendeu? E ele diz mais, ó. Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai e sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser ao seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. Esse jamais honrará o seu pai e sua mãe, e assim invalidas a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então ele está condenando a tradição aqui, ó. Hipócritas, ele diz mais, né? Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Você está vendo o quão Jesus condena a tradição dos homens aqui, a tradição que vai contra a palavra de Deus? Existem sim tradições que são boas, mas as boas não se contradizem com a palavra de Deus. E você deve colocar a tradição embaixo da Bíblia, abaixo. A tradição nunca deve estar acima da Bíblia, entendeu? A tradição ela deve estar de acordo com a Bíblia, entendeu? Ela não pode ir contra a Bíblia. Você não pode colocar a tradição acima da Bíblia, você entendeu? Então, é importante nós entendermos isso, ó. Jesus condenou esse tipo de tradição. Condenou completamente. E aí sim ele diz os versos, né? Que a gente leu no início, ó. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouve e entendei. Olha o que ele disse. Aí ele fala o verso 11, né? Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso sim o contamina o homem. Você percebeu? Aqui ele não está falando de alimento puro e impuro. Aqui ele não está falando de alimentação, de saúde, de que você tem que comer
Se você comer qualquer alimento, você não vai se tornar uma pessoa impura. Não, aqui não está falando disso. Aqui ele está falando, né, que você comer sem lavar as mãos não vai contaminar você. Porque não é o que entra pela boca o que contamina espiritualmente. Aqui ele está falando espiritualmente, não no sentido da saúde, mas no sentido espiritual. Não é o que entra pela boca o que vai contaminar você, vai deixar você impuro. Não. E sim o que sai da boca o que contamina. Aí no verso 17 em diante diz assim, ó, verso 17. Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso, né? Não compreende, é uma pergunta, né? Mas o que sai da boca vem do coração, e isso é que contamina o homem. Porque do coração precedem os maus desígnios, homicídio, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Você percebeu? Então aqui está dizendo, ó, você alimentar de um alimento sem lavar as mãos não vai contaminar você. Lembre, lavar as mãos no sentido do ritual. Você, sem fazer o ritual, não vai contaminar você o alimento, né? Mas é o que sai da sua boca, são as suas palavras que podem contaminar você espiritualmente, no sentido espiritual e não no sentido de saúde, tá certo? Lembre-se disso. E aí ele termina o verso, ó, dizendo aqui, ó, contextualizando tudo, ele diz, ó, são estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Tá vendo? Que o tema daqui não é alimentos puros e impuros, e sim comer sem lavar as mãos. Aqui ele diz, ó, se fosse alimentos impuros, ele poderia dizer assim, ó, são essas coisas que contaminam o homem, mas o comer carne imunda não contamina. Ele poderia dizer isso, mas não, ele disse não. Ele disse outra coisa, ele disse, ó, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Tá vendo que o tema aqui não é alimentos impuros? É alimentos. Aqui o tema é comer sem lavar as mãos. Você prestou atenção nisso aí? Tá vendo porque a gente tem que ver o contexto? Pra gente não entender de forma errada? Lembre-se, texto fora de contexto vira pretexto. Entendeu? Texto fora de contexto vira pretexto. Então, cuidado em pegar versos isolados que você vai entender coisas totalmente diferentes. Você entendeu? Então, aqui Deus não estava permitindo todo tipo de alimento. E aí a gente vê que muitos utilizam outro verso, né? Lá em Marcos capítulo 7, versículo 19, diz assim: porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. Olha, aí muita gente diz assim, ó, tá vendo? Ó, tá dizendo aqui que ele considerou puro todos os alimentos. E aí? Como explicar isso aqui? Veja só. Para Deus, o porco, ou qualquer alimento não, qualquer animal imundo, ele é considerado alimento para Deus? E para o judeu, é considerado alimento o porco, o camarão e outros alimentos impuros? É considerado alimento? Não. Eles não consideram essas coisas alimentos. É a mesma coisa que eu considerar uma borracha um alimento. Ou então considerar uma areia um alimento, uma pedra um alimento. Você está entendendo? Não é alimento. Assim como os judeus também não consideravam o porco um alimento. Não era alimento o porco. Porco não era alimento. Não era um animal que podia se alimentar. Então não era considerado alimento. Assim como eu falei, né, a cobra venenosa não é alimento, o rato não é alimento, a barata não é alimento. Então se essas coisas não são alimento, então quando Jesus diz assim, e considerou ele puro todos os alimentos, ele está falando dos alimentos e não dessas coisas. Esses animais imundos não são alimento. Então aqui não inclui o porco, não inclui essas coisas. Quando ele diz considerou ele puro todos os alimentos, ele está falando de todos os alimentos que estavam ali na mesa dos judeus. E os judeus não comiam essas coisas, não comiam porco, não comiam essas coisas. Animal impuro, não comia. Então,
Aqui não está falando que Jesus considerou puro todos os animais. Veja só, se ele dissesse que considerou puro todos os animais, aí seria outra coisa. Aí sim. Mas aqui ele diz que considerou puro todos os alimentos. Alimentos. E porco não é alimento. Camarão não é alimento. Você entendeu? Você entendeu o contexto aqui? Você percebe o contexto? Qual seria o sentido de Jesus, sendo um judeu, ele dizer que porco é alimento, dizer que essas coisas são alimento? Não, eles não consideravam alimento essas coisas, tá certo? Não são alimento até hoje, não é alimento. O povo come de teimoso que é, entendeu? Então, preste atenção no contexto. Preste atenção para você não compreender de forma errada. Outro texto muito famoso, né, que é falado, é Atos 10. Bem, Atos 10, versículo... Vamos ver aqui. Vamos ler do versículo 9 em diante. Olha que interessante. Versículo 9 até o 16. Olha que interessante. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe êxtase. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Você percebeu? Aqui é uma visão que Pedro tem. Muitos utilizam essa visão para dizer assim, ó, tá vendo? Deus disse que nenhum animal ali é considerado imundo. É assim que está dizendo aqui? Será que é isso? A interpretação da visão de Pedro é dessa forma? Aí veja só. Deus dá uma visão para Pedro e ele diz: Eu nunca comi nenhum animal imundo ou de modo nenhum, Senhor, né? Nunca comi coisa alguma comum e imunda, né? Depois eu posso gravar um vídeo futuro, né? Bem futuro, falando sobre essa questão de comum e imundo. Qual é a diferença de comum e imunda? Tem uma diferença. Tem uma diferença, depois eu vou explicar aqui em outro vídeo. Senão esse vídeo vai ficar grande. Mas veja só, tem uma diferença aqui. Só que ele diz, né? Eu nunca comi esse tipo de animal. Que ali tava todo tipo de animal. Tinha porco, tinha tudo. Tinha tudo. Todo tipo de animal. Até cobra venenosa. Tinha todo tipo. Aqui tá falando todo tipo de animais. Quadrúpedes, répteis, aves do céu. Tudo. Tinha tudo ali. Tinha rato. Tinha barata. Tinha tudo. Tinha tudo ali. Todo tipo de animal. Então Pedro diz: Eu nunca comi esse tipo de coisa. Aí Deus fala, né? Segunda vez, e vos falou, né? Ao que Deus purificou, não consideres comum. Ah, que interessante. O que Deus purificou, não consideres comum. Então quer dizer que Deus estava purificando todos aqueles animais ali, então podia comer tudo? É isso? Essa é a interpretação do sonho? Será que é isso mesmo? Muita gente pensa dessa forma, porque fica só nesses versos. Não vê o contexto. Mas qual é o contexto? Vamos ver o contexto? Lembre-se, texto fora de contexto vira pretexto. Então a gente tem que ver o contexto para ver se está falando isso mesmo. Aí, lá no versículo 28, olha que interessante. Pedro ele é convidado para ir na casa de Cornélio, né? Na casa de Cornélio. E Pedro não estava entendendo a visão que ele estava tendo ali. Ele teve a visão e não estava entendendo o que significava. Então, ele não entendeu. Só que quando ele chegou na casa de Cornélio, ele compreendeu. Ele compreendeu. Cornélio era um gentil. Era um gentil. E Pedro era judeu.
Então olha a conclusão que ele teve da visão. Veja só. Olha o que Pedro disse em relação à visão. Versículo 28 diz assim: a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis, ó, Pedro falando para Cornélio, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ao mesmo e ao ajuntar-se ou ao mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou na visão, lembra? Que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Olha, você está vendo a conclusão aqui? Deus mostrou para ele, lembra que Deus mostrou os animais para ele? Só que a conclusão, ou seja, a interpretação do sonho, na verdade era outra, totalmente diferente. Veja só, quando Deus mostrou os alimentos ali, os animais, né, ali, e Deus diz mate e come, porque Deus purificou todos esses animais, né? Não chame imundo que Deus purificou, não chame comum que Deus purificou. Pedro entendeu a visão. E essa visão estava dizendo justamente isso, ó, que você não deve considerar o ser humano comum ou imundo, jamais. Porque Pedro era judeu e judeu não podia, né, se alimentar com gentil, entendeu? Então, eles não podiam se alimentar juntos, não podiam estar próximo um do outro. Só que Deus mostrou para ele, ó, Pedro, não considere outro ser humano comum ou imundo. Não considere só porque ele é gentil, não quer dizer que ele é menor que você, não quer dizer que ele é comum, não quer dizer que ele é imundo. E ele mostrou isso através daquela visão. Você percebeu que a visão não estava se tratando de alimento? Não estava se tratando de animais puros e impuros? Ali estava falando de quê? Qual era a interpretação do sonho? Era seres humanos. Não estava falando ali de alimento, não estava falando ali de animais. Estava falando de seres humanos. Que não devemos considerar ser humano algum comum ou imundo. Olha, é o que o texto diz. É o que o versículo 28 diz. Deus me mostrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Você percebeu? É só ver o contexto que você percebe o que está falando ali. Então aqui não está falando de alimentos. Aqui não está falando de animais puros e imundos. Aqui está falando de quê? De seres humanos. Que a nenhum homem pode se considerar comum e imundo, porque Deus purificou. Deus purificou todo ser humano. Não foi isso que aconteceu através da cruz? Deus purificou todo ser humano. Entendeu agora? Você percebeu como é interessante a gente estudar a Bíblia da forma correta? Porque senão a gente interpreta da maneira mais errada possível. Então, é interessante nós entendermos isso, né? Esse texto deixei bem claro, né? Aqui, os outros textos também, deixei bem claro. Então, tem mais algum? Tem. Tem bastante, né? Que muitos utilizam. Mas eu vou mostrar só mais um, porque senão o vídeo vai ficar mais grande. Eu vou mostrar mais um texto, que está em Colossenses 2:16. Colossenses 2:16 é mais um verso que eles pegam de forma isolada e aí interpretam da maneira mais errada possível, né? Aqui diz o seguinte, Colossenses 2:16 diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Aqui fala até do sábado aqui, né? Depois eu posso explicar mais pra frente, né? Na verdade eu vou explicar agora, essa questão do sábado aqui também, né? O tema aqui que eu tô falando é mais sobre alimentação. Mas como inclui aqui tudo, né? Fala dia de festa, lua nova, ou sábado, eu vou explicar. Esse versículo aqui muita gente interpreta de maneira errada, porque quando Paulo, a gente tem que ver o contexto, né? Quando você vê o contexto, ó, do verso 16 até o verso 19, já fala um pouco do contexto. E aqui nós vemos que os colossenses, né, o povo os colossenses, né, eles estavam se envolvendo com pessoas pagãs, né? O gnosticismo, né, estava entrando ali
igreja de Colossenses. E muitos pagãos estavam, né, influenciando eles, influenciando os colossenses, né, influenciando cada um deles e dizendo o seguinte, e com várias, como eles eram pagãos, né, e várias doutrinas contra a Bíblia. Estavam colocando doutrinas contra a Bíblia, por exemplo, no verso 18, fala que eles cultuavam anjos, ensinavam que precisava cultuar anjos, olha só. Então veja só, ali a igreja de Colossenses eles estavam se envolvendo com paganismo, né? Então, os pagãos, né, diziam o seguinte, né, que você teria que guardar essas coisas, que você teria que comer, beber, guardar dia de festa, lua nova e até sábados. Aqui muita gente discute, né, se é sábados cerimoniais ou sábados morais, porque existe dois tipos de sábado, né, sábado moral e os sábados, né, cerimoniais, né. Há duas interpretações, né, uns vão para um lado, outros vão para o outro, mas não importa. O que importa aqui é que aqui, quando fala do sábado, tanto sábado moral, cerimonial, aqui de todo jeito dá a mesma coisa, né? Tipo, é só você interpretar da forma correta que, mesmo sendo sábado moral e cerimonial, vai dar a mesma coisa, tá certo? Então, a gente vê aqui, ninguém vos julgue. Ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou seja, ninguém fique dizendo, vocês têm que comer isso e beber aquilo, vocês têm que guardar dia de festa e lua nova para vocês ficarem santos, porque era isso que eles ensinavam. Os pagãos estavam dizendo o seguinte, você tem que fazer tudo isso para você se tornar santo, você precisa santificar dessa forma. Para você ser um santo, você precisa cumprir essas coisas. Você precisa se abster de vários alimentos, de várias bebidas. Você precisa guardar dias de festas. Você precisa guardar a lua nova e os sábados. Cerimonial, moral, tanto faz, né? Precisa guardar. Só que eles estavam colocando isso como se precisasse fazer isso para ser santo. Não é assim, gente. Quem santifica a gente não é a lei, é Deus. Deus, ele é o único que nos santifica. E é justamente isso que ele diz no verso 17. É o que ele diz no verso 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir. Sombra. Porém, o corpo é de Cristo. Você está vendo? Então ele estava dizendo, gente, ninguém, esses pagãos aí, ninguém fique lhe julgando que você tem que guardar lua nova, dia de festa, se abster de alimentos só para ser santo, guardar sábados só para ser santo, foca nisso só para ser santo. Ou seja, eles estavam dando um foco nessas coisas só para você ficar santo. Só que ele diz, não, ninguém vos julgue por causa dessas coisas, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que hão de vir, né? Tem sido sombra, ou seja, tudo isso é uma sombra, aponta para uma pessoa. E ele diz, porém o corpo é de Cristo. Ou seja, o foco é Cristo. Tudo isso aponta para Cristo. O foco não é essas coisas, não é Deus não é a lei, não é essas coisas que vão santificar você, é Deus. É Cristo que vai santificar você. Então o foco de vocês é Cristo e não essas coisas. Entendeu? Eles estavam dando um foco tão grande dessas coisas que estavam colocando isso acima de Cristo. Acima de Cristo. Você está entendendo? Eles estavam colocando aqui isso acima de Cristo e achando que essas coisas iriam santificar eles. Mas na verdade ele diz aqui, o corpo é de Cristo, porém o corpo é de Cristo. Essas coisas são sombras, ou seja, aponta para Cristo. A sombra, ela aponta para um ser, né? Então, isso é tudo sombra do que havia de vir, né? Isso vale para o sábado também. O sábado não é uma sombra do que vai acontecer no futuro, que é o nosso descanso eterno? Então, nós guardamos o sábado justamente também por causa disso, né? Porque é uma sombra do descanso eterno que a gente vai ter com Cristo, né? Você está entendendo? E todas essas coisas, né?
eles se abstenham de comidas e bebidas desnecessariamente, de outras coisas que não tinha necessidade de se abster. Tudo isso para ser santo. Só como diz aqui, né? O corpo é de Cristo. O foco é Cristo. Cristo é que vai santificar vocês, não é essas coisas. Está entendendo? Então os pagãos estavam julgando eles e dizendo coisas que eles tinham que fazer para ser santo e tal. Só que Paulo diz, ó, o seguinte, ó, ninguém vos julga por causa dessas coisas. Ninguém vos julga por causa dessas coisas. Tudo isso, o foco é Cristo. O foco é Cristo. Vocês têm que parar de fazer isso para ser santo. Não. O foco é Cristo. Cristo é que vai deixar vocês santos. Ok? Esse é o tema daqui. Jesus não estava abolindo aqui, Paulo no caso, né? Não estava abolindo aqui o sábado. Ele não estava dizendo aqui que o sábado foi abolido. Ele não estava dizendo aqui que você pode beber ou comer qualquer coisa. Como ele diz aqui, ninguém vos julga por causa de comida ou bebida. Aí muita gente diz assim, não, então ninguém pode me julgar por beber. Então eu posso beber qualquer coisa. Aí quer dizer que você pode até tomar um copo de veneno. Pode tomar um copinho de veneno e tá tudo bem. Não vai acontecer nada com você. É assim. Deus purificou todas as coisas. Você pode tomar um copo de veneno que não vai acontecer nada com você. É assim? É desse jeito? É desse jeito? Não, não é assim. Você sabe que não é assim. Você entende que não é assim. Eu sei que todos estão entendendo aqui. Então aqui não está falando disso. Está falando do povo que fazia isso só para ser santo. Achava que essas coisas iriam santificar eles. Mas não. Quem santifica é Cristo. Entendeu? Então é importante nós entendermos isso. Que eles estavam sendo influenciados por cultura pagã ali. Por várias pessoas que eram pagãs ali. Eles estavam colocando as crenças pagãs dele ali. E ali eles estavam acabando interpretando tudo de forma errada. Você entendeu agora? Então é importante nós entendermos esses versos. Lembre-se. Texto fora de contexto vira pretexto. Tá certo? Então eu acho que todos entenderam aqui. Tem mais versos, né? Eu creio que tem mais versos, né? Mas hoje é só. Se vocês tiverem mais algum verso aí que vocês dá a entender uma coisa, mas na verdade é outra, vocês podem mandar para mim pelo WhatsApp, pelo Instagram, quem tiver meu WhatsApp ou quem tiver meu Instagram, quem me segue. Meu Instagram é Mestre Afonso 7, parece. Eu acho que é isso. Mestre Afonso 7. Então, e eu também posso responder aqui nos comentários do YouTube, tá certo? Vocês podem comentar coisas aí no YouTube. Perguntas. Ah, esse texto aqui, como explicar esse texto aqui? Eu vou lá e respondo, ok? Então, fiquem com Deus. Espero que tenham entendido aqui. Lembre-se, você tem que avaliar tudo de acordo com o seu contexto, porque senão você vai acabar interpretando de maneira errada. Você entendeu? Você viu aqui que eu interpretei tudo de acordo com o contexto? Tá vendo? Então é importante nós estudarmos a Bíblia dessa forma, tá certo? Então fiquem com Deus, que Deus possa abençoar cada um de vocês, tá certo? E até o próximo vídeo, viu? O próximo vídeo vai ser, eu vou falar um pouco, né? Sábado vai ser o vídeo de sábado, eu vou postar sábado. Eu vou falar um pouco sobre bebidas alcoólicas. Eu vou falar um pouco sobre os 8 remédios naturais, tá certo? Que eu falei só da alimentação, a gente tem outros remédios naturais, tá certo? E a gente vai falar um pouco sobre isso, ainda continua no aspecto físico, né? Aí só depois que eu vou falar do aspecto mental e espiritual, ok? Então, espero que tenham gostado até o final, né? Lembre-se, veja o vídeo até o final. Não vão questionar sem ver o vídeo até o final. E prestem atenção, ok? Então fique com Deus e até mais.